Olá! Nesta aula, vamos falar sobre uma das áreas mais decisivas do Enem, matemática e suas tecnologias. Muitos estudantes acreditam que matemática é apenas decorar fórmulas, mas o Enem possui uma proposta diferente. A prova busca avaliar a capacidade de resolver problemas do cotidiano utilizando o raciocínio matemático. Por isso, mais importante do que decorar fórmulas é aprender a interpretar situações, analisar dados e escolher estratégias eficientes de resolução. Ao final desta aula, você entenderá exatamente como a matemática aparece no Enem e como direcionar seus estudos para aumentar sua nota. A prova de matemática possui 45 questões. É a única área do Enem composta exclusivamente por uma disciplina. Mas existe uma característica importante. A maioria das questões não apresenta cálculos isolados. Normalmente, elas aparecem contextualizadas em situações do cotidiano. O candidato precisa interpretar informações, identificar o problema e aplicar conceitos matemáticos para chegar à solução. Por isso, a interpretação é tão importante quanto os cálculos. Ao analisar as provas dos últimos anos, alguns conteúdos aparecem com frequência muito maior: estatística, porcentagem, matemática financeira, geometria. Esses temas costumam representar uma parte significativa da prova. Por isso, eles devem estar entre suas prioridades de estudo. Uma característica marcante do Enem é a contextualização. As questões frequentemente utilizam exemplos relacionados ao consumo, planejamento financeiro, energia elétrica, telefonia, transporte, saúde e tecnologia. A banca quer avaliar se você consegue utilizar a matemática para tomar decisões na vida real. Por isso, desenvolver essa visão prática é fundamental. A porcentagem é um dos assuntos mais importantes da prova. Ela aparece em praticamente todos os anos, muitas vezes associada a descontos, aumentos, inflação, crescimento populacional ou análise de dados. O segredo não está em decorar fórmulas, está em compreender que porcentagem representa uma proporção em relação a 100. Quando o aluno entende esse conceito, a resolução das questões se torna muito mais simples. A matemática financeira está diretamente ligada ao cotidiano. O Enem costuma apresentar situações envolvendo compras parceladas, financiamentos, investimentos e rendimentos. O objetivo é avaliar se o candidato consegue interpretar informações financeiras e tomar decisões conscientes. Por isso, é importante compreender os conceitos envolvidos e não apenas realizar cálculos. A estatística é uma das áreas mais presentes no Enem. Muitas vezes, a questão pode ser resolvida apenas interpretando corretamente um gráfico ou tabela. O candidato deve saber identificar tendências, comparar valores e compreender informações apresentadas visualmente. Essa habilidade costuma gerar muitos pontos para quem desenvolve uma boa leitura de dados. Um erro comum é olhar apenas para os números. Antes disso, é necessário analisar os eixos, as unidades utilizadas e a escala do gráfico. Muitas pegadinhas surgem justamente quando o candidato ignora essas informações. Desenvolver uma leitura cuidadosa aumenta significativamente o número de acertos. A geometria também possui grande presença na prova. O Enem costuma relacionar figuras geométricas a situações práticas. Construções, embalagens, terrenos, reservatórios e objetos do cotidiano aparecem frequentemente. O foco está na aplicação dos conceitos e não apenas na memorização de fórmulas. Questões envolvendo unidades de medida aparecem regularmente. O candidato deve estar familiarizado com conversões simples entre diferentes unidades. Esses conteúdos geralmente aparecem associados a situações reais e exigem atenção aos detalhes apresentados no enunciado. A proporcionalidade é uma ferramenta extremamente importante. Ela aparece em mapas, receitas, escalas, gráficos e diversas situações do cotidiano. Muitas questões do Enem podem ser resolvidas utilizando apenas raciocínio proporcional. Por isso, dominar esse conceito é fundamental.
Grande parte dos erros acontece antes mesmo dos cálculos. Muitos estudantes começam a resolver a questão sem compreender exatamente o que está sendo pedido. O primeiro passo deve ser sempre a interpretação. Depois vem a escolha da estratégia. Somente então devemos realizar os cálculos. Essa mudança de abordagem costuma melhorar bastante o desempenho. Uma estratégia eficiente consiste em seguir 4 etapas. Primeiro, leia o comando da questão. Depois, identifique os dados importantes. Em seguida, escolha a ferramenta matemática adequada. Por fim, realize os cálculos necessários. Esse processo reduz erros e aumenta a velocidade de resolução. Se o seu objetivo é otimizar os estudos, comece pelos assuntos de maior incidência: estatística, porcentagem, matemática financeira e geometria. Esses temas aparecem com frequência elevada e oferecem excelente retorno em termos de pontuação. Vamos concluir nossa aula. A matemática do Enem não é uma prova de memorização. Ela é uma prova de interpretação e resolução de problemas. O candidato que desenvolve raciocínio lógico, leitura de gráficos e compreensão dos conceitos matemáticos possui uma enorme vantagem. Lembre-se, no Enem, muitas vezes a dificuldade não está na matemática. Ela está na interpretação do problema. Quando você aprende a enxergar essa diferença, sua pontuação cresce de forma significativa. E esse é um passo fundamental para conquistar a vaga na universidade dos seus sonhos.